Fala meus amigos, minhas amigas, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Moura e você está no canal Espaço da Bola Notícias para mais um vídeo falando sobre o futebol brasileiro. Dessa vez dois assuntos que a gente tem que discutir aqui, né? A situação atual do Cruzeiro e também a reunião entre os presidentes do Flamengo e do Vasco com o presidente da República para a volta aos treinamentos no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Vou trazer um pouco mais de detalhes para vocês sobre isso, já começando aqui falando um pouco da volta da nossa sequência de vídeos aqui no canal Espaço da Bola Notícias, né? Agora que o futebol voltou a rolar, eu vou deixar o canal Espaço da Bola para falar dos campeonatos que estão voltando, de como os clubes brasileiros estão se preparando para a volta, né? A partir daqui vamos falar sobre essa organização dos clubes para poder voltar ao futebol. Vamos falar de bola rolando também lá no Espaço da Bola. E aqui no Espaço da Bola Notícias voltamos a falar também aqui de vários assuntos extracampo. Sempre que for interessante eu vou vir aqui para conversar um pouquinho com vocês. E convidando também vocês a se inscrever aqui no nosso canal e nas redes sociais, né? O link está aqui na descrição do vídeo, nos comentários, e você se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like também para fortalecer um pouco o nosso trabalho, beleza? Vamos começar então falando do Cruzeiro, que seria o nosso primeiro assunto, né? O Cruzeiro vai começar com 6 pontos a menos na tabela de classificação da Série B por falta de pagamentos de uma dívida. O Cruzeiro deveria pagar até segunda-feira 850 mil euros ao ADA, aproximadamente 5 milhões de reais, e o clube não conseguiu pagar, né? Teve problemas para negociar também esse débito com o Al-Wahda, para entrar em outro acordo, e tinha até a segunda-feira para pagar. Não pagou, e aí saiu toda essa decisão agora de o Cruzeiro começar com 6 pontos a menos na tabela de classificação da Série B. Mas é uma situação bem séria. A torcida do Cruzeiro deveria ficar muito preocupada com essa situação, porque não é só esse caso que está tramitando ainda na FIFA. Tem outros casos que o Cruzeiro também pode ser obrigado a pagar mais débitos e pode perder mais pontos. Inclusive, se não quitar esse débito aqui. Nas notícias não informadas o novo prazo, eu acho que a FIFA vai determinar ainda o novo prazo para que o Cruzeiro quite essa dívida, e se não quitar pode ser até rebaixado para a Série C em definitivo, sem participar dos jogos da Série B. Outra dívida que o Cruzeiro tem que pagar esse mês ainda, até o dia 29 de maio, é da compra do atacante William. Diz a matéria aqui que ele era do Metalist Kharkiv da Ucrânia. O clube então foi dissolvido, né? Fechou as portas e a dívida foi herdada pelo Zorya FC. Então são várias dívidas que o Cruzeiro tem aqui acumulado. Estou lendo uma matéria aqui que traz diversas dívidas de compras de jogadores que o Cruzeiro tem que pagar ainda. Eu vou colocar o link da matéria também na descrição aqui do vídeo. Então são várias dívidas. Supera a casa dos 80 milhões de reais em dívidas de contratação que o Cruzeiro tá devendo, né? Então, mais ainda se afundando em dívidas. E outra notícia que saiu hoje também aqui no Globoesporte.com, hoje de manhã, o Cruzeiro não cumpriu um acordo que fez com o Mano Menezes, e o Mano Menezes está cobrando agora do Cruzeiro mais 5,3 milhões de reais na justiça. E agora, uma notícia que saiu agora à tarde, né, às 5 horas da tarde, a Comissão de Ética do Cruzeiro sugere a exclusão de Wagner Pires de Sá e Hermínio Lemos do Conselho. É um ex-presidente do Cruzeiro e o seu então vice-presidente, né, que foram julgados aí pelo Conselho de Ética, e que eles sugeriram, né, que os dois fossem excluídos aí do Cruzeiro. Não é nada definitivo, né? É uma comissão de ética, né, que sugere a exclusão deles do conselho. Então vamos ver como é que o Cruzeiro aí nos próximos dias vai reagir. Mas foi uma pancada muito forte em cima da equipe do Cruzeiro. Vai começar já em desvantagem no Campeonato Brasileiro da Série B. O time esse ano está se remontando, está perdendo muitos medalhões, muitos grandes jogadores, e está buscando nas suas categorias de base remontar o seu elenco. Então, uma situação bem complicada aí para o Cruzeiro, já tendo que lidar com toda essa crise que todo mundo está lidando, né? Mas ainda afundado desse jeito agora em dívidas, e agora já com uma diferença técnica, né? Uma perda técnica por causa de má gestão do futebol e do clube em si. O segundo assunto a se tratar aqui no vídeo foi sobre a reunião entre os presidentes do Flamengo,
do Vasco e da República. Permitam-me não dar minha opinião política agora, né? Eu tenho uma opinião política formada, só que eu vou evitar estar trazendo aqui opinião sobre política nesse vídeo aqui, porque foge um pouco do assunto de futebol e é um ambiente muito maior, muito mais generalizado, né? Então, a gente deveria ter mais tempo para poder discutir isso e não seria o foco aqui, eu iria acabar fugindo do foco. Então, vou falar apenas do que significa para o futebol essa reunião entre os presidentes, né? O presidente Alexandre Campelo do Vasco foi o representante vascaíno e no Flamengo participou o Rodolfo Landim, o presidente do clube, o chefe do departamento médico Márcio Tanuri e o diretor de marketing Alexander Santos. Além deles, o presidente Jair Bolsonaro e o filho dele Flávio Bolsonaro. Qual foi o objetivo dessa reunião? Levar o treino dos clubes para Brasília, para o Mané Garrincha. Uma vez que no Rio de Janeiro ainda não está permitida a volta aos treinamentos dentro do clube, né, em conjunto, os times buscaram também essa opção de ir treinar em outro lugar, em outro estado. E aí teve essa reunião com o presidente da República para poder ter essa facilidade a mais, para poder se locomover para outro estado, para poder treinar, né? Se alojar lá em Brasília para poder fazer os treinamentos lá. O governo do Distrito Federal e o município de Brasília não iriam se opor aos treinamentos do Vasco e do Flamengo. É claro que não seriam os treinamentos em conjunto, normalmente, com as atividades, com todos os jogadores, com rachão, né? Seriam atividades inicialmente mais separadas, os jogadores distantes um do outro, fazendo testes, né? E garantindo toda essa segurança para os jogadores para que eles possam voltar aos treinamentos, aos poucos, nesse momento. Qual é a sinalização, então, de cada um dos clubes? A equipe do Flamengo, né, diz aqui na matéria que teme pela reação do elenco. O que é que significa isso? Teme que o elenco não reaja tão bem assim, né, de ter que ir para outro estado, de ter que passar muito tempo lá treinando isolados, né, e ainda num momento em que a gente não está seguro sobre a questão do vírus, sobre a questão dos contágios. Então, existe esse medo de se contaminar, de se contagiar, levar para casa, você levar para os treinamentos, né? Então, o Flamengo cogita bancar a ida das famílias também dos jogadores para Brasília, para que eles possam pelo menos ter um local para ficar lá junto com a sua família e se deslocar para os treinos. Já o Vasco tem um protocolo já pronto e testado. O Vasco simulou já com os seus atletas, né, um passo a passo de a chegada aos treinamentos para uma eventual volta ao futebol. Fez um sistema de triagem, a parte do estacionamento também e uma cabine de desinfecção. Aí dá os treinamentos em locais isolados para cada um dos jogadores e a volta para casa também. E chegaram à conclusão de que esse simulado que eles fizeram é eficiente para evitar o contágio entre os atletas e os funcionários do clube. Então o Vasco já tem um protocolo testado. Então os clubes já estariam mirando uma possível volta aos treinamentos, como acontece, por exemplo, no Internacional, nos clubes do Sul. Né? Alguns clubes do Sul já voltaram a fazer os treinamentos de forma individual no clube, né? Tomando protocolos e medidas de segurança. Aí os clubes do Rio estão buscando também essa volta. Só que como no Rio de Janeiro ainda está proibido, fica então impossibilitados os clubes de voltarem aos treinamentos. E aí estão buscando, como fizeram com essa reunião com o presidente da República, outro local para treinar. E Brasília surgiu aí então como uma opção para os clubes. Não ainda existe algo definitivo sobre essa situação. Possivelmente, quando tiverem algumas novidades, eu posso vir aqui para fazer outro vídeo para explicar como está sendo toda essa logística, como vai ser isso tudo e como está sendo a repercussão dentro dos próprios clubes, dentro do elenco. Eu já me posiciono contra essa volta agora do futebol. Mesmo que você tenha os treinamentos de forma isolada, existe a locomoção dos jogadores para um aeroporto, para ir para Brasília, para eles irem possivelmente com suas famílias, para terem outro local para morar. Vão morar onde? Será que o local tem as condições de higiene adequadas para eles? Então não se sabe. O que acontece é que um time de futebol, se tiver um jogador que for diagnosticado com o coronavírus,
como é que fica o restante do elenco? Mesmo tendo todos os protocolos de segurança, o que é que vai acontecer com os outros jogadores? Então eu acho que hoje não é ainda o momento dos clubes voltarem, porque a volta dos clubes e do comércio deveria acontecer com testes intensos e em massa, e o Brasil ainda não tem condições de fazer todos esses testes diários, principalmente com jogadores que deveriam ser testados todos os dias, enquanto que nos hospitais existem filas e mais filas para fazer os exames. Então eu acho que o foco hoje deveria ser para os testes para as pessoas de baixa renda, né, para cuidar as pessoas que não têm condições de estarem em casa hoje, né, como jogador de futebol, por exemplo, pessoas que têm que enfrentar o dia a dia porque são autônomos, não tiveram acesso ao auxílio e estão aí lutando pelo seu pão de cada dia, né? Essas pessoas devem ter prioridade nesse momento. E não um jogador de futebol hoje, eu acho, né? Então, eu discordo aqui no Brasil, hoje, a volta dos treinamentos. Fico também aberto à opinião de vocês, né? Tanto para o caso do Cruzeiro, quanto para o caso agora da volta dos treinos dos clubes do Rio de Janeiro em Brasília, e também a sugestão de vocês de algum assunto que vocês queiram repercutir aqui no nosso canal, beleza? Então fico aqui, encerramos esse vídeo aqui agora, né? Então agradeço a todos que acompanham aqui o nosso canal, grande abraço a todos, valeu e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!